Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Daisy e eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Eu estou vendo bem. Nossa, vocês cresceram! Você sabia que Jesus, quando esteve aqui na Terra,
ele também cresceu? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Deus, o Criador de todo o céu, de toda a terra, dos animais, das estrelas, que fez a mim, fez a você também, por isso te ama muito. Ele nos fez uma promessa, que enviaria um Salvador, que seria para todo o povo e que reinaria para todo sempre. Esse dia chegou e então, no ventre de uma mulher que se chamava Maria, esse Salvador foi gerado. Maria, na época, estava noiva de um homem justo chamado José. Quando ficou sabendo que Maria estava grávida do Salvador, José ficou muito confuso, com medo, e ele até pensou em deixá-la. Mas Deus enviou um anjo lá do céu para dizer a José para que ele não temesse e que colocasse o nome da criança de Jesus, que significa o Salvador. José obedeceu. E Maria e ele foram fiéis a Deus até que aquele dia de Jesus vir ao mundo chegou. Que dia glorioso, crianças! Maria e José estavam no caminho quando Jesus estava para nascer. Que correria! O que eles encontraram foi somente um lugar onde havia uma manjedoura. Que era um lugar, crianças, onde animais, você acredita? Animais se alimentavam, mas era o lugar mais aconchegante que José e Maria encontraram para receber Jesus. Uma manjedoura. E assim, crianças, Deus anunciou que o Salvador viria. Ele fez com que uma estrela viesse lá do Oriente e parasse no lugar onde Jesus nasceria, como sinal. A Bíblia fala também que anjos avisaram aos pastores sobre a chegada do Filho de Deus. E eles cantavam e adoravam a Deus, louvando a Deus nas alturas. O céu inteiro estava em festa. E reis magos viram aquela estrela, adoraram ao rei que acabara de nascer. O menino Jesus chegou ao mundo. O Filho de Deus. E os reis magos ainda trouxeram a ele presentes: ouro, incenso e mirra. Sabe, crianças, foi um dia muito especial. Que alegre dia aquele, que nascera o Salvador, Cristo, o Senhor. Sabe, crianças, Deus queria que Jesus crescesse. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E Deus cumpriu, porque Deus ama infinitamente a mim e a você. E essa é a prova do amor de Deus, Jesus, que havia chegado. Estamos distantes, mas ainda conectados. Juntos
Somos igreja, uma família que divide responsabilidades. Para que a IPI Mogi continue existindo, nós precisamos da sua colaboração. Faça a sua parte, depositando seu dízimo ou oferta na conta bancária da igreja. Ou entregando pessoalmente para a nossa tesoureira. Lembre-se que, igreja, a gente vive junto. Eu tinha 7 anos de idade quando comecei a ir para a escola. Eu e meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, a gente ia e voltava a pé da escola. Meu irmão estudava na 6ª série do ginásio e eu na 1ª série, que eu acho que agora é o ensino fundamental. A gente sempre ia e voltava em turma, com a turma dele, óbvio. Agora imagine eu com 7 anos, um pirralho, e o meu irmão e os amigos dele com 12 anos, uma diferença considerável de idade. Eu não me lembro quais eram as brincadeiras que eles faziam comigo, mas eu lembro que me deixava profundamente irritado. Eu lembro que eu esbravejava, eu gritava, e quanto mais eu fazia isso, mais eles me atiçavam. Coisa de criança. Em uma dessas voltas da escola, eu fiquei especialmente incomodado com as brincadeiras sem graça deles. O meu coração batendo mais rápido dentro do peito, uma enorme vontade de explodir. Eu não pensei 2 vezes, eu fechei os meus olhos e saí chutando a canela de todo mundo. Das minhas lembranças foi quando eu comecei a estabelecer um comportamento de responder imediatamente a qualquer ameaça. Fosse chutando a canela de alguém, fosse dando tapas no rosto dos outros, fosse gritando. Eu era explosivo. E as consequências eram igualmente explosivas. Eu poderia ser chamado de Boanerges. Deixa eu explicar. Nos evangelhos há um relato sobre 2 irmãos que, como eu, eram altamente inflamáveis, João e Tiago. Eles reagiam rapidamente, sem pensar muito nas consequências. Por isso o apelido de ambos, Boanerges, filhos do trovão. Toda vez que você reage de maneira impulsiva, você está agindo conforme o espírito de Boanerges, essa terrível inclinação de fazer justiça pela força. Aliás, o nosso mundo é caracterizado por essa violência que insiste em conquistar através da força, da submissão, da opressão. Não é à toa que Jesus nos ensinou que o mundo jaz no maligno. A maldade é a forma na qual o nosso mundo está estabelecido. No início da pandemia, alguns especialistas eram unânimes em afirmar: surgirá um novo mundo e com ele também novas pessoas surgirão. Eu mesmo era uma das pessoas que pensava dessa maneira, mas diante de tanta estupidez eu comecei a duvidar de que isso será verdade. Surgirá um novo mundo sim, mas as pessoas continuarão as mesmas. A não ser que as pessoas que estão cansadas de tanta violência se levantem para fazer do nosso mundo um lugar melhor. E esse é o nosso desafio. Novas pessoas para um novo mundo. E para esse desafio, convido você a olharmos juntos para Jesus. Ele é o nosso referencial de uma nova humanidade que será capaz de vencer um mundo violento, um mundo de polarização. Hoje, vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Em situações críticas, as nossas reações determinam o que será do nosso futuro. Diante das crises, algumas pessoas e instituições diminuem de tamanho, enquanto outras crescem de maneira incrível. E isso não se limita apenas a uma situação tão dramática quanto essa que estamos vivendo. Em uma crise de desemprego, por exemplo, muitas pessoas se reinventam.
Em crises familiares, é possível que a família se reajuste criando hábitos. Em crises de doenças, inevitavelmente repensamos a forma como vivemos. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe provocou uma crise em mim, que me ajudou a repensar a minha vida. A minha maneira de reagir às provocações dos colegas de escola do meu irmão. Eu costumava gritar e partir para cima deles, de maneira furiosa, e chutar a canela deles. E isso estava fugindo do meu controle. Diante de desentendimentos com os meus irmãos, eu reagia também de uma maneira muito violenta. Eu gritava, esbravejava. Em um desses episódios, minha mãe me acalmou e começou a me alertar para as consequências na minha vida, se eu continuasse com esses rompantes, se eu continuasse no caminho do espírito de Boanerges. Eu sofreria 2 vezes. Uma, por me deixar afetar pelas provocações dos outros, e outra, por me arrepender de tomar decisões baseadas no calor das minhas emoções. Os versículos que lemos falam exatamente disso. Não adianta sermos o mesmo tipo de pessoa que reage imediatamente ao que acontece fora de nós, sem trazermos vida. De morte já basta o que o nosso mundo tem enfrentado durante muito tempo. No versículo 51 encontramos o foco de Jesus. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Nesse momento, o tempo de Jesus ser crucificado estava chegando. O que para mim e para você seria um momento de crise e medo, para Jesus era um momento de resolução. Jesus nos ensina que não precisamos ter medo das crises, mas precisamos sim enfrentá-las. E é muito interessante a maneira como Lucas relata isso no seu evangelho. Ele chama o momento de crucificação como o tempo em que Jesus seria levado aos céus. Porque para que houvesse ressurreição, seria necessário passar pela cruz. Crises devem ser encaradas como oportunidade de crescimento. A crise em um casamento é a oportunidade de se construir algo novo e melhor. Cruz é prenúncio para a ressurreição, assim como o deserto é prenúncio de terra prometida. Jesus estava indo ao encontro da crise. E para chegar a Jerusalém, ele e os seus discípulos precisavam passar pela Samaria. Mais do que isso, precisariam não apenas passar por lá, como ter um momento de descanso. Agora você imagina a cena. Samaritanos e judeus estavam polarizados. Um culpava o outro da invasão romana na época de Jesus. Ambos aguardavam o Messias que libertaria o povo da dominação e da corrupção. Nos dias de hoje, seria em nosso país uma pessoa com uma opinião política pedir para descansar na casa de alguém que tem opinião política diferente. Se nas redes sociais a gente já não sabe lidar com as opiniões diferentes, imagine ter alguém que pensa diferente de você em sua casa para descansar e tomar um café. Agora fica mais fácil entender as reações dos samaritanos nos versículos 52 e 53. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Dos 12 apóstolos que seguiam Jesus e caminhavam com ele, 2 irmãos receberam um apelido muito característico: Filhos do Trovão, ou Boanerges. Eles eram altamente inflamáveis. João e Tiago reagiam rapidamente, sem pensar muito nas consequências. Com essa terrível inclinação de trazer justiça pela força, eles reagiram aos samaritanos. O coração deles pegou fogo. E o versículo 54 relata: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O nosso mundo é caracterizado por essa violência que insiste em conquistar através da força, da submissão, da opressão. Jesus ensinou que o mundo é estabelecido nessa violência, nessa maldade. O mundo jaz no maligno. Por isso a proposta de Jesus é uma nova humanidade, é uma recriação do ser humano e do mundo. O mundo só será novo se nós formos uma nova humanidade, uma nova criação que está em Cristo e não em dogmas, doutrinas ou preconceitos. Martin Luther King afirmava: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência,
mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. De maneira alguma, Luther King propõe uma postura passiva, mas ele propunha vencer a violência com a não violência. E ele aprendeu isso de Jesus. O versículo 55 evidencia o pensamento de Jesus, a proposta do espírito de Boanerges apresentada por Tiago e João. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Há duas espécies de espíritos atuando em nosso mundo. Um, promotor de divisões, polarizações e morte, o sentimento de nós contra eles, e o outro, promotor de ajuntamento, diálogos e vida, o sentimento de na diversidade podemos encontrar unidade. Toda vez que reagimos, seja nas redes sociais ou na vida ao vivo, com esse desejo pecaminoso de mandar descer fogo do céu para destruir quem pensa ou age de maneira diferente da minha, estamos cedendo ao sedutor espírito de Boanerges, revolta que promove a morte e a destruição. Para que sejamos pessoas novas em um mundo novo, precisamos reagir de maneira diferente. Nós sabemos de que espécie de espírito somos. Somos do Espírito Santo, que gera vida, que convence do pecado, da justiça e do juízo e que conduz as pessoas ao arrependimento. Como Deus disse ao governador de Judá, Zorobabel, através do profeta Zacarias, as mudanças necessárias acontecem não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O versículo 56 encerra de maneira muito interessante essa passagem. E foram para o outro povoado. Não adianta argumentar com quem não está disposto a conversar. Gaste sua energia e sua disposição com quem está aberto ao diálogo. Isso fará a diferença. Seja promotor de vida e não promotor de morte. Seja um novo tipo de pessoa que constrói um novo tipo de mundo. E que seja assim, na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus.